A Rua Irmã Serafina conta com 1 quilômetro de extensão e uma declividade de 34 metros ao longo da via, sendo predominantemente plana. A rua recebeu esse nome em homenagem a Maria dos Serfins Favre, conhecida como Irmã Serafina, que veio ao Brasil para se dedicar no Hospital da Santa Casa pelos doentes atingidos pelo surto de febre amarela do final do século XIX. Em 1934, a rua foi desdobrada em 2 partes por determinação do prefeito. O trecho entre a rua Uruguaiana até General Osório permaneceu com a denominação de Irmã Serafina, enquanto o trecho da General Osório até a Avenida Orozimbo Maia passou a se denominar Anchieta. É considerado um espaço de passagem para os usuários do corredor central e a rua abriga marcos da cidade no ramo do lazer, da arquitetura, do transporte e da cultura. Ao decorrer da via, nos deparamos com a Praça Carlos Gomes, que é um dos marcos históricos dessa rua, considerado uma das principais áreas de lazer do centro de Campinas e conta com um jardim que foi projetado por Ramos de Azevedo. O edifício Tatiaia é o único projeto de Oscar Niemeyer em Campinas. Possui 15 pavimentos e foi o primeiro edifício da rua. O gabarito de altura, em sua maioria, possui uma verticalização menos intensa, contando com a presença de sobrados e edifícios de até 4 pavimentos. Próximo à prefeitura e à Praça Carlos Gomes, podemos notar uma maior verticalização, variando entre 10 ou mais pavimentos. O uso do solo é predominantemente diversificado, contando com comércios, serviços, habitacionais e institucionais, como a Escola Carlos Gomes e a Prefeitura de Campinas. Podemos observar uma praça, calçadas estreitas e rua em paralelepípedo, com baixo fluxo de veículos. Ao atravessar a Avenida Doutor Moraes Salles, a via muda seu caráter totalmente, sendo asfaltada e de maior fluxo de veículos e pessoas, com calçada e leito carroçável mais largos. Estamos na Avenida Anchieta, uma via arterial de caráter metropolitano. O transporte público é um forte aspecto da área, fazendo parte do sistema de corredor central, com pontos de ônibus concentrados nos canteiros centrais. Não temos a presença de ciclovias em todo o seu percurso, estando sua implantação em fase de estudo preliminar. Ao final da via, temos a abertura do córrego Tanquinho, com calçadas e leito central mais estreitos. A via termina em seu cruzamento com a Avenida Orozimbo Maia. Analisando a via Irmã Serafina, que se desdobra na Avenida Anchieta, é notável o intenso fluxo peatonal, o qual é provocado pelo importante eixo viário do transporte público presente nelas. A presença do grande número de pedestres é marcante nas calçadas que rodeiam as vias, assim como o Largo das Andorinhas, o qual faz parte do percurso que distribui aos comércios e aos pontos de ônibus, e também na praça e escadaria da prefeitura. Observando os equipamentos urbanos presentes na região, nota-se pontos de água, como hidrantes e bebedouros, desativados, como também muitos pontos de lixeira e bancos para permanência, no entanto, distribuídos apenas na Praça Carlos Gomes, onde o fluxo de pessoas não é tão intenso como na orla da avenida. Contudo, o grupo decidiu desenvolver um equipamento que tenha os pedestres e ciclistas como alvo, já que estes promovem um fluxo intenso na orla da avenida. Assim, visamos algo que distribua água e que tenha um local adequado para a parada das bicicletas, sendo assim um equipamento que favoreça aos que estão de passagem e precisem de um abastecimento.